Hoje eu quero compartilhar com vocês alguns livros que me ajudaram a ter uma compreensão de mundo, a ter uma compreensão acerca de mim mesma, da existência humana, ou até mesmo acerca de Deus. Livros que me ajudaram a ter essa noção, essa visão muito mais alinhada às escrituras, sabe? Livros que contribuíram para que eu tivesse uma visão teológica do mundo e da realidade muito mais saudável. Então, para começar, eu gostaria de apresentar para vocês um livro que, para mim, foi muito bom, sabe? A leitura desse livro me agregou em muitos sentidos e eu indico para absolutamente todo mundo. Se você é crente há 50 anos, se você é crente há 5 meses, leia esse livro. Cristianismo Puro e Simples dos C.S. Lewis. Esse livro é um clássico, mas nele o Lewis apresenta as noções básicas daquilo que a gente precisa saber sobre a fé cristã. Ele apresenta aqui sobre a moral cristã, sobre o princípio de tudo, sobre quem Deus é, sobre o caráter de Deus, sobre o que é fé, sobre esperança, caridade e muitos outros tópicos, sabe? Assim, esse livro aqui contribuiu para mim de muitas formas. Ele é um favoritaço da minha vida. Eu amo demais esse livro e eu indico para absolutamente todo mundo. Seguindo nessa pegada aí de clássicos, a gente tem Ego Transformado, do Timothy Keller. Já indiquei esse livro não sei nem quantas vezes aqui nesse podcast. Me ajudou a ter uma compreensão teologicamente alinhada à escritura quanto à minha existência. Em meio a tantas pregações, em meio a tantas falas que a gente tem aí hoje em dia, de que você consegue ser salvo pelas suas obras, né? Ou de que basta você fazer isso que você vai ser salvo, ou então que o poder está naquilo que você pensa e tudo mais. Nesse livro a gente vai aprender que, na verdade, o nosso ego, ele é caído. Que, na verdade, o nosso coração, ele é tomado pelo orgulho. E que nada, nem ninguém, senão Cristo, pode redimir esse coração. Não tem ensinamento no mundo, não tem, sabe, regras para a vida, não tem passo a passo que seja capaz de nos salvar. Apenas Cristo pode fazer isso com o nosso coração. Somente Cristo pode transformar o nosso ego. E é isso que o Timothy apresenta nesse livro. Outro livro que é um clássico, que eu me lembrei agora, enquanto eu estava falando desses livros até aqui, né? Mas que eu não tenho ele físico porque eu li ele no Kindle, mas que é um clássico e que, assim, sensacional, é o livro chamado O Verdadeiro Evangelho, do Paul Washer. Esse livro, gente, assim, basilar para a fé cristã, sabe? Ele apresenta o verdadeiro evangelho como ele realmente é, como ele apresenta como nós somos pecadores, como nós caímos no pecado e como só a graça de Deus pode nos salvar, como não tem nada no mundo que seja capaz de nos salvar, senão a graça do Senhor. Um livro que talvez fique até estranho, aparentemente, nessa lista, é o livro Que Deus Tem a Ver com Sexo, do David Hiker. Esse livro aqui, ele explodiu a minha mente de tantas formas, que nesse livro, ele é bem introdutório sobre sexualidade e tudo mais, mas o Hiker tem uma visão teológica sobre o sexo muito, muito acurada, muito biblicamente alinhada, sabe? E é por isso que eu tô colocando ele aqui. Apesar de ser um livro muito introdutório, né, o livro, até o próprio Hiker vai dizer, ele não cobre toda a temática, né, até porque sexualidade é um tema muito abrangente, né, um tema que engloba muitas coisas. Mas nesse livro ele apresenta uma pequena introdução. E para mim, assim, ele fez isso de uma forma excelente. Um livro que eu li ano passado e que me ajudou muito a ter uma compreensão muito mais clara daquilo que Deus quer de mim, daquilo que eu, como ser humano, tenho responsabilidade diante daquilo, das circunstâncias da minha vida, das situações que me sobrevêm, é o livro Tomando Decisões Segundo a Vontade de Deus, do Heber Campos Jr. Esse livro, eu tenho até um vídeo, a gente fez um vídeo exclusivo para este livro, baseado neste livro, então vou deixar aqui no card, caso você tenha interesse. Mas nesse livro, o Heber, ele apresenta exatamente isso. Como que nós cristãos podemos tomar decisões sábias? Como que nós podemos tomar decisões que estejam alinhadas à vontade do Senhor? E é muito interessante porque, apesar do título ter essa conotação muitas vezes de passo a passo, ou de que vai ser algo muito
pronto, algo dado a você, mas no livro é algo completamente diferente disso. Ele apresenta de uma forma muito biblicamente centrada como que o que Deus quer de nós é sabedoria. Deus quer, isso me marcou muito durante a leitura, né? Como que Deus quer que nós pensemos como Ele pensa. E aqui eu não vou me explicar mais, eu vou deixar que você, por curiosidade, leia esse livro, que eu também não tenho físico, eu li no Kindle, mas é um livro para mim também que todo cristão deve ler, porque, querendo ou não, tomar decisões é algo que nós fazemos todos os dias. Se nós, como cristãos, desejamos que Cristo seja o centro de todas elas, então é importante que a gente compreenda como que isso pode acontecer, né? E o livro do Weber nos ajuda com isso. E por último, mas não menos importante, a gente tem o livro Custo do Discipulado, do Jonas Madureira. Esse livro para mim, é um clássico. E ele fala muito sobre o que é discipulado. O Jonas Madureira, ele é sensacional. E nesse livro também, ele apresenta de uma forma muito profundamente embasada. Eu tô até com muita vontade de reler esse livro, já li ele 2 vezes. Tô precisando reler de novo. Mas ele apresenta como o que é o discipulado de Cristo e como que o discípulo deve ser nada mais, nada menos do que o imitador de Cristo. Ele fala sobre a autenticidade, como que a autenticidade se encontra no meio disso tudo, porque como você deve ser você mesmo, mas ao mesmo tempo você deve seguir a Cristo. Entende? A verdade é que quanto mais a gente se aproxima de Cristo, mais a gente se aproxima de quem a gente deveria ser. Mas Jonas apresenta isso de uma forma muito mais profunda nesse livro. E eu te convido a ler e se encantar, assim, pela forma com que ele apresenta o discipulado. Esses foram os livros que me impactaram e que contribuíram para que eu tivesse uma visão teologicamente saudável do mundo e daquilo que nos cerca. E eu gostaria de te convidar a comentar aqui embaixo que livro também te marcou, que te ajudou a ter uma compreensão muito mais alinhada à vontade do Senhor. Muito obrigada por ter ficado até aqui. Não se esqueça, se você gostou desse tipo de conteúdo e você quer continuar recebendo os próximos vídeos, se inscreve aqui embaixo também, não se esqueça disso. E a gente se encontra no nosso próximo episódio.